Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná. Professor Neckel aqui, matemática da primeira série. E antes de a gente continuar falando sobre função exponencial, parte 2, vamos aos recados aqui, aos nossos combinados. Pessoal, Classroom, acesse o Classroom, acesse o conteúdo desta aula. Lá você tem os links que direcionam para o YouTube, para revisar aulas anteriores e tem o link da atividade dessa aula. Faz atividade, envia atividade e garante a sua presença, beleza? Lembrando também que se você está nos assistindo, acompanhando, resolvendo exercício aqui com o professor pela TV aberta, entre em contato com a sua escola para entregar essas atividades, beleza? E assim, Meet, encontro ao vivo, encontro síncrono com o seu professor, com a sua turma. Não perca, vá lá nos recados, no mural do Classroom, o professor com certeza deixou para você um recadinho dizendo assim, olha, tal dia, tal hora vai ter encontro ao vivo com o professor. Então, busca esse encontro ao vivo, não perde, que é hora de rever o professor, conversar com seus colegas, né, com a sua turma toda. E aprender um pouco mais, é sempre bom, né, aprender um pouco mais, certo? Lembrando que a aula anterior nós também falamos da função exponencial, situações-problema, foi a primeira parte dessa retomada de função exponencial. Nessa aula nós vamos continuar falando desse assunto e eu trago para vocês aqui uma imagem, a mesma que a gente usou na aula passada, mas eu gostaria de novamente falar para vocês da função exponencial e a aplicabilidade que essa função tem em vários ramos diferentes aí, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, em várias áreas diferentes, inclusive das que vocês estudam hoje, né? Na área de economia, envolvendo aí uma parte da matemática, a matemática financeira, na área da química, você também tem aula de química, em algum momento você percebe lá que uma reação química tem um comportamento que desenvolve um raciocínio de função exponencial. Na área da saúde, importantíssimo, principalmente o que a gente está vivendo, né? Cenário de pandemia, muitas vezes a gente precisa fazer cálculo de prospecção, né? Muita estatística envolvida e às vezes a gente precisa, para fazer previsões em relação em meio a uma pandemia, a gente precisa ter essa noção, né, da matemática, da função exponencial, que nos ajuda a entender o cenário futuro normalmente. E aqui, a biologia nós já falamos, né, reprodução, a gente já falou disso em outras aulas, mas vale a pena que a gente retomar, né, população, crescimento populacional, ele é exponencial. E na matemática, nós vamos para o quadro agora, eu gostaria de trazer para vocês mais uma dica aí de exercício, de observar uma função exponencial e reescrever ela utilizando equações exponenciais, propriedades de potenciação para resolver determinado problema. Vamos lá? No quadro, rapidinho, para a gente falar aqui, ó, uma função dada, por exemplo, essa aqui, ó, 4 elevado a x mais 1. 4 elevado a x mais 1. É claro, assim, valor numérico, substituição do x por um número, vou substituir por 2, por exemplo. Aí você substitui x por 2, 2 mais 1 são 3, 4 elevado a 3, aí você faz 4 vezes 4 vezes 4 e você tem o resultado, certo? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, aí dá 64. Então, se você substituir o x por 2, você tem um resultado de 64 nessa função. Mas o professor quer falar o seguinte, ó, quero mostrar para vocês aqui, para que valores de x, para qual valor de x, nós temos um f de x igual a 8, por exemplo. Aí, qual que é a nossa forma de resolver aqui? Escrever a função dada, 4 elevado a x mais 1, substituir a função f de x pelo valor esperado, que é o 8. E aí escreve de novo 8 igual a 4 elevado a x mais 1. E aí, gente, para resolver isso, eu preciso, para resolver, encontrar o valor de x, que faz com que 4 elevado a x mais 1 dê o resultado 8, nós vamos usar aqui equação exponencial para resolver. E para resolver uma equação exponencial, eu preciso igualar as bases. Veja, não é possível pegar o 8 e escrever numa potência de base 4. Não é. 8
uma base 4, 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 já dá 16, não dá. Então, eu vou ter que mexer nas duas bases. Eu sei que tanto o 4 quanto o 8 são possíveis de serem reescritos em potências de base 2. Olha só, o 4, se eu dividir por 2 dá 2, se eu dividir por 2 dá 1. Então, 4 é 2 elevado a 2. O 8, se eu dividir por 2 dá 4, se eu dividir por 2 dá 2, se eu dividir por 2 dá 1. Então, o 8 é 2 elevado a 3. Veja, eu preciso das mesmas bases, então eu posso trocar o 8 por 2 elevado a 3, trocar o 4 por 2 elevado a 2, que continua elevado aqui a x mais 1. Então, 2 elevado a 3 está resolvido. 2 elevado a 2 elevado a x mais 1, eu preciso aplicar aqui potência de potência. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, tem que multiplicar 2 vezes x e 2 vezes 1, nesse caso. E aí a gente fica com 2 elevado a 3 igual a 2 elevado a 2x mais 2. Agora sim a gente tem as mesmas bases, esquece as bases e trabalha com os expoentes. Olha só, 3 igual a 2x mais 2. Vamos isolar o x agora. 3 menos 2 igual a 2x. 3 menos 2 dá 1 igual a 2x. Passa o 2 dividindo, meio. Significa que para 4 elevado a x mais 1 ser igual a 8, eu preciso ter x igual a meio. Então, para eu elevar aqui 4 elevado a meio mais 1 dá 1,5, né? 4 elevado a 1,5 dá 8. Olha só. Então, a substituição que a gente faz no x é valor numérico. Agora, quando eu já tenho o valor esperado e vou em busca da minha incógnita, lembre-se, tem várias situações, problemas a serem resolvidas. Inclusive, isolar a incógnita utiliza muito de equação exponencial. Bem, dito isso, nós vamos aqui de exercício. Vou deixar na tela um exercício para vocês resolverem. Então, vamos ler com calma ele aqui, ó, antes de você ter esse tempo. Na tela, a expressão MT, C igual a 2 elevado a T, nos fornece um montante de um capital inicial C a uma certa taxa anual após um período T de anos de aplicação. Nessas condições, após quanto tempo um capital de R$ 2.500 produzirá um montante de R$ 160 mil? Em quantos anos? Dica, substitua os valores conhecidos e vai em busca de quanto tempo você transforma 2.500 em 160 mil. Você tem o tempo para isso.
Muito bem, vamos de dica? Olha só. Montante esperado de 160 mil, capital de 2.500. Vou fazer a substituição aqui, iniciar a substituição e deixar um tempo para você resolver. Então, na expressão montante igual a capital vezes 2 elevado a t, substitui o montante por 160 mil e o capital por 2.500. Então, vamos em busca agora de quanto tempo esse capital de 2.500 vai produzir um montante de 160 mil. Nós vamos em busca de isolar o valor de t aqui indicado, hein? Lembra da dica do professor agora há pouco no quadro. Isola o t, mas precisa utilizar de propriedades de potenciação, inclusive da sistemática da equação exponencial. A gente já volta resolvendo o exercício por completo. Muito bem, isolando T na expressão do montante, né? A gente está falando de matemática financeira aqui. Veja, para isolar o T, primeiro 2.500 está multiplicando, vamos passar dividindo. Então fica 160 mil dividido por 2.500 igual a 2 elevado a T. Aqui, pessoal, é bem importante, bem legal, porque você vai fazer essa divisão e vai encontrar um número possível de ser escrito na potência de base 2, provavelmente. Vamos olhar. E olha só, 64. 160 mil dividido por 2.500, 64. 64, escrevendo, decompondo, né, por 2, por fator 2, o 64 pode ser escrito como 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 dá 64. E quanto, olha só, quando eu igualo 2 elevado a 6 a 2 elevado a t, eu estou resolvendo uma equação exponencial, então eu posso, já que as bases são iguais, trabalhar apenas com os expoentes. E olha só,
automaticamente a gente encontra t igual a 6. O que significa isso? O que significa isso? Significa que em 6 anos, um capital de R$ 2.500 vai produzir um montante de 160 mil, né? Olha que beleza, você fala assim, eu dou R$ 2.500, vou juntar 2.500 e vou aplicar em 6 anos, vai virar 160 mil. Claro que a gente usou aqui um exercício, né? Um fator, gente, aqui, ó. O fator aqui é de dobra, né? Dobra, cada ano dobra o valor, né? Por isso que ele é um crescimento exponencial aqui, gigantesco crescimento, né? O pessoal fala, poxa, isso é uma boa aplicação, mas nada no mercado financeiro vai pagar isso aqui, né? O dobro a cada ano. Muito difícil, né? Muito difícil. Mas está aqui, né? Para cálculo serve, né? A gente ficar emocionado. Exercício 2. No estudo de uma população de mosquitos, identificou-se que o número N de mosquitos, T horas após o início do estudo, é dado por N de T 10 vezes 3 elevado a 1,5T. Então, o número N de mosquitos é dado por essa equação aqui, por essa função exponencial. 10 vezes 3 elevado a 1,5T. T está em horas, hein? Importante aqui, ó, unidade de medida. Nessas condições, após 4 horas, qual a população de mosquitos? É com você agora. Leia novamente, faça as substituições e encontre a população de mosquitos após 4 horas. A gente volta já. Muito bem, dica para você antes da gente concluir. Essa expressão, essa função exponencial determina o número de mosquitos, né? População de mosquitos em T horas. Então, se o valor dado aqui é de 4 horas, né, qual a população após 4 horas, nós vamos substituir o T por 4. Então, substitua o T por 4, faça a multiplicação, resolva a potência e fala a população de mosquitos após esse tempo. Beleza? Vamos concluir o exercício?
Muito bem, substituindo T por 4, a gente vai chegar aí num cálculo de potência, hein? Potência. Olha lá, não pode lembrar, tem que lembrar que potência é a base vezes ela mesmo, elevado, né? O número de vezes que está elevado ao expoente. No caso aqui, substituindo o T por 4, 1,5 vezes 4 dá 6. E o 3 elevado a 6, 3 vezes 6 dá 18, mas não é 18, né? Não é 18. 3 elevado a 6, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Você fez isso aí? Quanto deu? 3 elevado a 6, gente, dá 729. E 729 vezes 10, a gente chega aí a uma população, ao número de mosquitos depois de 4 horas, chega em 7.290 mosquitos. Você fala, nossa, em 4 horas saiu de 10, né? Porque aqui, se você observar bem, saiu de 10, que é o valor inicial. Normalmente, a nossa função exponencial, quando se trata de população ou de número de pessoas que pegaram alguma infecção, de alguma doença, tipo pandemia que a gente está rolando agora, tem um número inicial. População inicial normalmente é essa aqui, 10. Né? 10 vezes, aí aqui o fator de multiplicação, né? O coeficiente aqui de reprodução que a gente fala. 3 elevado ao 1,5 elevado a t, vezes t. Então aqui a gente tem sai de 10, vai para 7.290, quer dizer, em 4 horas. Né? Se você calcular para 5 horas, para 10 horas, se você calcular para um mês, se você calcular assim para 2 meses, um ano, isso aqui não tem nem número suficiente para chegar ao número de mosquitos. É complicado, né? Por isso que a gente fala lá do mosquito Aedes aegypti, né, da dengue, para tomar todo cuidado aí, de não deixar a água parada, senão se você deixar e não cuidar, os mosquitos vão se reproduzindo. E é exponencial o crescimento, né? Então, muito cuidado, beleza? Cuida bem aí da sua família, de quem você ama e não deixa a água parada. Muito bem, gente, olha só. Em 4 horas a população será de 7.290 mosquitos. E é isso, falamos hoje de função exponencial, algumas situações e problemas. Parte 2, aula que vem, não perca. Próxima aula, parte 3. Então, não fica de fora, chama os amigos e vem assistir a aula. Fiquem bem, a gente se vê então na próxima aula. Até lá.